Salve pessoal, muito boa tarde, no ar a partir de agora aqui na tela da Band, também no YouTube, os donos da bola nesta terça-feira. Hoje é o dia, 7 da noite no Maracanã, é contra tudo e contra todos, é o Grêmio na Libertadores da América buscando a sua classificação às quartas de final. A vantagem foi assegurada semana passada no jogo de ida, é jogo para atuar com regulamento e assegurar de uma vez por todas presença nas quartas de final. E aí esperar pelo jogo que também acontece hoje, mais tarde, 9h30, o jogo do Galo contra o São Lourenço. Hoje, o Grêmio garantindo a sua classificação, já saberá quem será o seu adversário nas quartas de final da Libertadores. Torcedor gremista, hoje é aquele dia que você ama. Hoje é dia de Copa. O Grêmio na luta pelo tetracampeonato da Libertadores da América. Esse vai ser o principal assunto do programa de hoje. E a enquete está na tela para vocês, né? Vamos lá. Vamos discutir aqui a escalação do Grêmio. Vamos discutir aqui o esquema tático. A melhor estratégia para Renato Portaluppi. Como você, torcedor gremista, não é como você acha, Ribeiro Neto, que o Renato vai escalar. É como vocês escalariam o Grêmio para o jogo de hoje contra o Fluminense. 4 opções. Hoje é você treinador por um dia, tá? Com 3 zagueiros sem o Franco Cristaldo, com 3 zagueiros sem o Pavon, 3 zagueiros e sem centroavante, e sem o Bright White, ou com 2 zagueiros. Ou com 2 zagueiros. É bom, então vamos lá, tem 1, 2, 3 opções. 3 zagueiros, né? E uma opção com 2 zagueiros. E aí a questão é quem sai do time. Os 2 zagueiros, os 3 jogariam, no caso. Perfeito. Todos estariam em campo nesse aspecto. É bom que o telespectador entenda que ele não é pago para pensar, né? Ele não é pago para pensar. Quem é pago para pensar é o Renato. Já tá ele dando uma não é pago né? para pensar e assim, não discute futebol, né? Simplesmente vota e era isso. Não, torcedor, né? Discuta futebol, pense como que o Grêmio pode ter a sua melhor escalação para o jogo. Porque aí é muito fácil também, né? Porque é muito fácil também. Aí termina o jogo e, né, daqui a pouco não dá certo para o Grêmio e o torcedor vai lá e critica, porque o Renato tinha que ter... Não. Quero saber agora, torcedor gremista, o que você faria antes do jogo, né? Entendi. Porque o Ribeiro Neto, por exemplo, é muito bem pago para opinar antes do jogo. Opinar depois, aí é barbada, velho. Engenheiro de obra pronta, não. Tu fez mais de um ano de engenheiro de obra pronta, não. Ribeiro, tu fez mais de um ano de faculdade? Fiz, tá? Mas eu acho que isso aí, infelizmente, não tem nada a ver. Não tem? Não, hoje, eu sou... agora tu me arrumou um problema. Eu sou... Tu cuida que tu vai falar. Eu sou altamente favorável ao diploma de jornalismo. Que bom. Porque eu acho que a faculdade te impõe algumas regras éticas que às vezes a gente vê que falta no empirismo, tá? Mas não quer dizer que ele vai te dar talento. Às vezes tu tem talento para fazer jornalismo sem a necessidade da faculdade. Precisa saber o básico. Por exemplo, o Renato vende um jogador numa pergunta próxima, precisa ser sobre o mesmo tema e não sobre algo aleatório. Que legal, não, né? daria um seminário, tá? Essa discussão daria um seminário. legal, tá? Tem tantos outros pontos para trazer aqui. Vamos lá. Os caras estão oriçados. É hoje. Torcedor gremista, é hoje. A gente vai direto para o palco. O palco da partida, né? O local do espetáculo, direto para o Rio de Janeiro. Lá está a Michele Silva em frente à concentração do Grêmio. Imagina a pilha que está a torcida do Grêmio que foi para o Rio. Imagina a pilha que está a torcida do Grêmio acordando nessa terça-feira, sonhando que o Grêmio pode estar presente nas quartas de final de uma Libertadores da América. Michele, traz pra gente o ambiente na concentração e o que o Renato deve fazer em termos de escalação para o jogo de hoje, Michele. Boa tarde. Tudo bem, Gamba? Para todos que nos acompanham aqui nos Donos da Bola, o Renato, para esse jogo, deve escalar 3 zagueiros sem Cristaldo. Pelo menos essa foi a opção mais experimentada durante o treinamento de ontem no CT do Vasco da Gama, aqui no Rio de Janeiro. À tarde, o Renato experimentou um time com 3 defensores, sem Cristaldo e com Pavon na equipe. Então, mantendo Soteldo de um lado, Pavon de outro e Braithwaite na frente. O provável time do Grêmio para encarar o Fluminense tem Marquezinho no gol, a linha defensiva com João Pedro na ala direita, os 3 zagueiros Gustavo Martins, Gemerson e Kahneman, na ala esquerda Reinaldo. Na frente, nos volantes ali, Vila Sante e Dodi, e no comando de ataque, como já destacávamos, Soteldo, Pavon e Braithwaite. Lembrando, Gamba, é importante a gente colocar, Renato trabalhou também a equipe sem o Pavon
e com o Cristaldo. Entretanto, o que mais foi trabalhado na atividade antes do jogo foi justamente com o Pavon mantido no time titular gremista. O ambiente do Grêmio é de extrema mobilização para essa partida. Ontem esteve por aqui Cuiabano, que era um jogador das categorias de base do Grêmio, foi vendido ao Botafogo, está muito bem no Botafogo, esteve aqui visitando a concentração tricolor e também esteve por aqui ontem. E também hoje, Celso Rigo, que é um dos gremistas aí de grande influência, principalmente nos últimos 2 anos, ele que também ajudou a trazer o Soares, esteve por aqui na concentração gremista também. Tirei uma palavrinha dele ali. A gente até pode, depois vão acompanhar nas redes sociais, Rádio Bandeirantes Poa, nas nossas redes sociais, no Instagram e tudo mais, mas eu conversei com o Celso Rigo, essa vinda para a concentração, ela tem um motivo também de negociações? Ele me disse que não, mas depois a gente fala um pouco mais sobre isso. E hoje é dia de Grêmio, hein? Hoje é dia de Copa, na tela para vocês. Imagens do jogo de ida semana passada, Couto Pereira em Curitiba. O Grêmio de virada venceu o Fluminense por 2-1 e hoje decide a sua vida na Copa Libertadores da América. Pedro Espinosa, chegou o dia. Chegou o dia e logo mais o Grêmio precisa jantar cedo. O Grêmio precisa se alimentar cedo, o jogo é cedo, então que o banquete, que o time do Grêmio, que o clube possa apresentar para sua torcida seja satisfatório, seja delicioso e, acima de tudo, nos traga alegrias. Então, Grêmio, jante cedo, faça a digestão cedo para acompanhar o desafio de logo mais, para saber quem possivelmente o Grêmio pegará nas quartas de final da Libertadores da América. Não importa mais nada, hoje não tem importância de absolutamente nada, nada. É o Fluminense, é o Maracanã, é o desafio posto, é a vantagem que nós conseguimos no jogo de ida. Não tem nada, absolutamente nada vencido. Um provável time com 3 zagueiros é o que provavelmente teremos. Então, torcedor gremista, é noite de apoiar. Estaremos longe, alguns, claro, presentes no Maracanã, mas hoje é a noite de apoio. O Grêmio, lembrem-se, o Grêmio é tricampeão da Libertadores da América. E aí, se credenciar para as quartas de final, o Grêmio estará, por que não, claro que sim, disputando e desdenhando um pouquinho do Campeonato Brasileiro de uma forma não pejorativa. Desdenhando o seguinte, assim, ó, tá, deixa o brasileiro ali por enquanto, conseguimos uma gordurinha e nós precisamos focar na Libertadores da América, porque pode ser a única possibilidade de título. Então hoje, vibrações positivas, torcida apoiando, Grêmio no Maraca, Renato na Casa Mata, Brave, Wait, lá na frente e uma reza que é bom, tá? Vai, Grêmio, é hoje e não tem negociação. É hoje, Ribeiro Neto? Sabe é hoje? Nós fizemos uma enquete aí para fazer o torcedor pensar. Isso Vamos é muito legal, né? Por mais que ele não tenha essa obrigação, como sublinhou, e ele não é pago para isso, como sublinhou o Alexandre. O Ernest foi inteligentemente irônico. Também. Porque o torcedor, ele pensa, ele tem opinião, ele vê jogo. E quando ele critica o pós-jogo, é porque ele pensa. Claro, mas eu tenho uma... sabe que da enquete, nenhuma delas me agrada. Nenhuma das opções. Por quê? Eu vou tentar didaticamente explicar, mas vou ser sucinto. Vamos lá. Quando uma equipe joga com 3 zagueiros, especialmente a do Grêmio, que tem que observar a característica dos jogadores também, tá? O Grêmio sempre corre o risco de ter o meio-campo, que começa com os volantes, muito longe dos seus atacantes. Por que isso aí? Porque o Renato, obviamente, que como ele vai jogar primeiramente para não perder, ele sustenta que os seus volantes joguem um pouquinho mais com linhas baixas. Tá bom. Tá? Para proteger, evidentemente, né, o confronto do mano a mano de zagueiros com os atacantes do Fluminense. Tá bem, isso aí é meio óbvio até. Uhum. Só que, sem o meio de ligação, e o Cristaldo não é, né, o Cristaldo é um meio atacante, o Grêmio corre o risco de viver de ligação direta. Então você vai ver o Kahneman daqueles balão para frente assim. E isso só funciona quando você tem um jogador para fazer a primeira bola. Tá. O que é a primeira bola, Ribeiro? Que coisa difícil isso aí. A primeira bola, didaticamente, você tem uma referência no campo de frente. Normalmente quem faz é um centroavante, alto, forte, com boa impulsão. Por quê? Porque ele vai receber essa primeira bola. E ele dividindo com os zagueiros é o que resulta na segunda bola, que é o rebote. Perfeito.
Portanto, é a grande chance de você ter o meio pegando a bola e dando assistência para a velocidade dos extremos. É meio básico isso aí, mas só para você entender. Então, o que eu quero dizer? Com 3 zagueiros, só iria dar certo, na minha leitura, antes do jogo, se o Diego Costa jogasse. Mas ele jogou contra o Bahia, eu sei que não era 3 zagueiros, mas era um Grêmio recuado no contra-ataque e ele não conseguiu segurar a bola. Por que isso? Talvez pela falta de ritmo, Não. talvez porque os pontas não ajudaram, os volantes porque não os foram volantes bem. que o Renato colocou não eram volantes marcadores. Do Queiroz e PP não davam esse respaldo. Longe da segunda bola. Mas agora os volantes, os dois, Ribeiro, são marcadores. são marcadores, mas com a parte ofensiva eles não vão tanto. E essa é uma preocupação para Por mim. isso que o Grêmio vai jogar de ligação direta. Mas como não, se o Vila Sante é o jogador mais regular do Grêmio. Então, assim, Então, mas isso não tem nada a ver com característica. mas como não vão sei tanto? se o Diego Não vão Costa tanto não ao vai... ataque. Se o Diego Costa não vai jogar, então eu preferiria com 2 zagueiros. Tá, deixa eu te perguntar o seguinte. A tua leitura, tá? A tua leitura é que o Grêmio vai pro jogo com o regulamento embaixo do braço? Sim, não, tem a O Grêmio vai dúvida. esperar o Fluminense? Vai esperar o Fluminense? Total. Então, o Grêmio, na leitura de vocês, joga pelo empate. Não, assim, Não dúvida nenhuma. Joga pelo empate. Sim. O Renato, Bruno, na coletiva pós-jogo, da semana passada, tu estava lá, inclusive, acompanhou, o Renato fez aquela frase emblemática que a gente muito discutiu aqui, né? O Grêmio tem a vantagem de jogar pelo empate, mas não significa que o Grêmio vá jogar pelo empate. O que ele deu a entender ali? Que talvez a postura do Grêmio para o jogo de hoje seja também de agredir o Fluminense. O Fluminense, cabe ressaltar aqui, que surpreendeu a todos nós aqui do programa com a sua postura no Couto Pereira semana passada, agredindo o Grêmio desde o início. Exatamente. Todo mundo aqui imaginava o Mano Menezes lá atrás, segurando, esperando, especulando, e não foi isso que E aconteceu. hoje vai ser mais. Aí que tá. Eu não vejo de verdade, porque tá todo mundo esperando isso que vocês disseram. Sabe o que o Grêmio Tá precisa? todo mundo esperando um Grêmio lá atrás, Não, um Grêmio com regulamento. Sabe Eu que acho que o Grêmio não vai jogar Sabe, pelo empate. mas Eu acho que a quê? postura do Grêmio inicial, o Grêmio vai agredir o Fluminense. Sabe por quê? Não é o Sabe pro- por O quê? Grêmio vai Isso tentar indica. surpreender o Sabe- Fluminense sabe- na sabe por quê? arrancada. Mas quê? essa só A formação não Aí indica que isso. tá, aí que tá. Grêmio- Eu não tô comprando muito, Pedrinho. O Grêmio precisa de um Essa gol. ideia de que talvez o Grêmio de fato vá com 3 zagueiros. O Grêmio Eu acho que a precisa de um surpresa do Renato tá aí. O Grêmio precisa de um gol. Se o Grêmio fizer um gol, acabou. A surpresa pra mim do Renato tá aí, porque me parece que tá óbvio. É que sabe o que Que é? tá óbvio, olha, tem vantagem, 3 zagueiros, espera Fluminense e tudo mais. Mas vamos lá, Olha gente. só, Gamba, A característica do Grêmio com o Renato sempre que foi agredir, o time dentro ou fora. O time reserva do Grêmio contra o Bahia deveria, numa lógica de um time reserva, ter o Gustavo Martins. Ele foi preservado, supostamente, para jogar amanhã. Então criou-se essa ideia do Gustavo Martins entrando no lugar do Rodrigo Eli, que está suspenso, junto com o Kahneman, que volta, mais o Gemerson. E a gente viu que o Grêmio, que teve dificuldades levando muitos gols, conseguiu equilibrar o time justamente colocando 3 zagueiros. O Grêmio estancou os gols, precisava fazer menos para vencer os jogos. Então me parece muito claro que essa é uma estratégia de segurar o Fluminense e tentar fazer o gol que o Pedro está Mas vocês dizendo não acham no que contra-ataque. que o segurar o Fluminense está diretamente relacionado ao chamar o Fluminense? Como é que Sim. o Mano Menezes... E eu não- Mas tu entende o tamanho do Não, risco eu disso, acho Bruno? que essa é a leitura dele, não que eu concorde. Porque olha só, quando tu joga com 3 zagueiros e 2 volantes, é isso que eu estava querendo dizer, Pedro. O Dodi e o Vilha Sante são bons jogadores, indiscutível. Não é isso. Mas Catadores de são bola. 5. Ambos são camisa 5. O Grêmio hoje nem tem um segundo volante. O PP não está Ele precisa de um relacionado. 8. Ele Um precisa de 8, um 8. exato. Mas é que o o Vila PP Sante- não está relacionado, é o isso aí. Edenilson não está inscrito na Isso. fase, Mas é é algo que que a gente não entende. O Vila Sante, ele pisa na área. Primeiro Tanto é que, de tudo- pouco. Não, Tanto é que ele tudo fez... bem. tanto é que Ele não fez dá, gol contra mas o Corinthians. ele não é o Tudo cara bem, que dá mas bola a partir pro do Grêmio. momento, a partir do Mas momento é- que tu tem 3 zagueiros, o teu volante ele não pode ficar pisando tanto na área, porque ele tem que recompor junto, porque ele está liberando os alas. Por isso que eu não tô Então, comprando Quando muito ele esse tem barulho 3 dos três zagueiros, é zagueiros. justamente para liberar os 2 laterais. Como é que E o Mano o Menezes- saudoso Vianney Carlet sempre dizia: o problema do time é sempre no meio-campo. Sim. Se Tudo o passa por jogo não funciona, mas o atacante não fez gol. É porque o meio-campo não deixou a bola chegar lá. Como é que o Mano Menezes disputa quando está disputando o Libertadores da América? Nos seus jogos de casa. Vamos lembrar, o Mano Menezes, quando joga em casa em Libertadores da América, ele faz um sufoco de 10, 15 minutos iniciais. E hoje ele não tem outra opção. E aí ele vai ter que ir pra Ele cima, vai ter que entende? propor. Então o Ele que, vai que, ter eu, que o que propor. que eu acho que pode acontecer? Que o Grêmio vai jogar no processo reativo. Numa bola roubada, numa construção eventual, Sabe para ali- poder fazer este gol. Mas Eu- é quando tu eu- pega a bola. O Grêmio não vai propor Veja o jogo. bem, Mas, o meu Pedro, ponto o Grêmio é- não vai eu propor o concordo, jogo. eu concordo, só que assim, vamos lá. Vamos olhar para o outro lado. Vamos olhar um pouquinho para esse Fluminense. Por mais que tenha oferecido risco ao Grêmio no jogo da semana passada,
O Fluminense é um time frágil, gente. É. O Fluminense está lutando para não A cair. gente não o discorda, Grêmio pode agredir o o- Fluminense, que não há risco algum em agredir o Fluminense. Pelo contrário, o Grêmio surpreendendo a ideia geral de que vai para se defender e agredindo o Fluminense, pode fazer isso aí, Não, assim, liquidar ó, o jogo. Gamba, liquidar o jogo. eu não acho que o Grêmio tem que ir aberto para agredir o Fluminense. não Mas significa assim, isso. Eu concordo com o Gamba que talvez haja uma demasia defensiva nessa escalação. É isso, não Esse tem é o ponto. necessidade. Porque são 3 zagueiros, 2 isso. volantes que marcam, aí tu vai ter 2 pontas que terão muita responsabilidade, a bola vai ser neles o jogo inteiro. O Grêmio vai abdicar E do o jogo. centroavante vai ter que fazer o gol, né? O Grêmio vai abdicar do jogo. Eu- O Grêmio Grêmio vai só marcar. O Eu não Grêmio vai vejo como- jogar, Bruno. eu não- Esse cenário, o Grêmio vai jogar por uma bola. Eu não vejo como é muito abdicar do arriscado. jogo. Aliás, é muito esses arriscado. 2 volantes contra o Corinthians foi o momento em que o Grêmio perdeu o meio-campo e o Corinthians cresceu contra o Grêmio no Bem Couto lembrado, Pereira. bem Por que lembrado. isso? Bem lembrado. Porque nenhum dos dois dá a posse de bola pro Grêmio. Não, E porque hoje nem o também meia vai ter. Os setores ficam muito Faltou a longe um do criatividade, outro, né? Faltou criatividade. Eu, sinceramente, eu não votaria em nenhuma opção da enquete. Mas a enquete é super válida porque a minha opção não é cotada pelo Renato. Eu iria com o Monsalve. Eu iria com o Monsalve pro Grêmio ter a bola. Não em todos os momentos. É claro que defender é o principal. Mas em algum momento tu precisa respirar. Eu posso- Tu precisa acionar os teus pontas, tu precisa ter eu a bola. divirjo concordar um pouco de contigo e vocês, acho que tá? boa parte da torcida talvez tenha um pensamento como esse. Monsalve. Mas aí eu tenho que lembrar o que o Ribeiro diz aqui, né? Tem que olhar o histórico do Renato. Né? Não, E claro. a gestão que o Renato Não, faz. tem não que é ver a tendência, cabeça do Renato, É né? pouquíssimo provável. Tem que pensar com a cabeça do Renato, pouquíssimo não com a provável, cabeça do Monsalve. que tu quer. Mas eu não descarto, Bruno, 2 zagueiros e Cristaldo. Para hoje. Não dá pra Eu descartar. não descarto. É uma opção 2 da enquete. zagueiros Eu e o Cristaldo. É uma vou opção da discordar um enquete. pouco de Mais vocês, Pavon, tá? mais Bright White, todo mundo Os começando. 2 zagueiros seriam discordar um pouco de Gemerson vocês e no- Kahneman, né? Isso, Tá, legal. Isso. Sem o Gustavo Martins. De preferência sem o não. Gustavo Não. Martins. Mas não. É, o eu Gustavo vou- Martins vai só se ele realmente quiser prevalecer o sistema dos 3 zagueiros. Isso. Eu vou discordar um pouquinho de vocês só na questão de que é um time defensivo jogar com 3 zagueiros. Discordo porque... Mas Não. tu tem que colocar os 2 volantes. É aí que volantes. tá, essa escalação. É. Com Vila Sante E e com Dodge, Dodge e 3 zagueiros, não tem defensivo. como ser um time ofensivo. Se tu tem o Não é o Carvalho, sistema, por A exemplo, questão não é o é os sistema. 2 volantes juntos, É, tá? não, Beleza. não é o sistema. Só que eu acho, o que eu entendo assim, cara, que né, os confrontos de mata-mata, eles são quase sempre jogo de xadrez, né? E a partir do momento que ele e a informação é essa, que o Renato treinou com 3 zagueiros. Sim. Né, sem o Carbajo. Seu Cristaldo. Sem o Cristaldo, perdão. A partir disso, também se faz presente o jogo de xadrez. Porque quando ele deixa vazar isso... Ernest, claro. Quando ele deixa Porque vazar tá todo mundo isso... esperando isso. Exato. Claro, é isso. É pra isso. justamente daqui a pouco chegar lá e surpreender na hora da escalação. É isso aí. Que é a Michele, né? Quando a Michele for lá e o Grêmio tá no papel. Grêmio com surpresas, não sei o quê. Aí vai todo mundo, opa, mas só um pouquinho, ele é com 3 zagueiros e tal, não sei o quê. E aí no jogo, se ele ganha depois, né? E tal, viu, eu sou pago pra pensar e tal, aquela coisa Estratégia. toda. Né? A minha estratégia. É que tem o indicativo Então, do Gustavo, né? O Gustavo não ter sido escalado contra o Bahia é um indicativo de que joga exatamente. hoje. Também. Eu ia nesse ponto também. Mas um indicativo de que joga ou é bom ter o Gustavo numa eventualidade de não poder contar com o Kahneman do ponto de vista físico-clínico? Pode ser Eu também. acho que é Pode mais um ser. resguardo de ter mais um zagueiro. ser também. De ter Pode mais ser um também. zagueiro. Eu acho que não é uma garantia que ele vá com 3 zagueiros. Mas se Até ele acho for que com possa 3 ir. zagueiros, se ele for com 3 zagueiros, ele tá apostando no jogo pelos lados, né? Pra pegar e liberar os 2 alas. E eu te digo mais, tá? Soltar Isso o tá Reinaldo. apostando só Isso. no jogo pelos Não, lados. é que tá. Exatamente. Com 3 O João zagueiros, Pedro, não, só mas aí que sabe tá, por mas quê? mas Ele vai abrir mão. pelo modo reativo. Tá bom, pelo mas modo aí, reativo. mas aí eu vou te contrapor da seguinte modo maneira. reativo, Não. só que na verdade eu enxergo que é estratégia. Por mais que depois, por isso que a gente tem que falar antes do jogo. Depois, vamos supor que ele perca com 3 zagueiros, tá? Aí tu vai chamar o cara de burro, né? Pô, deu a bola pro Fluminense. Não, é uma estratégia. Ele tá com o jogo na mão, ele dá a bola pro Fluminense atacar e dar espaços para ele. E aí ele joga atrás do meio-campo do Fluminense que vai estar. Ele vai jogar atrás do Ganso. Sim. Ele vai jogar Do atrás Arias. do Arias. Então ele vai fazer com que o Fluminense venha e abra espaços para ele tentar, na velocidade, encontrar depois que ele não tem, mas por aí- exemplo, a criatividade, vamos supor, do Cristaldo, mas ele tem a velocidade dos 2 alas para encontrar o Bright White. Ou se só o Diego não essa joga, né? Só que aí dos nesse três, formato, O Diego é bem provável que não vai jogar, né? Nesse provável que formato cresce a responsabilidade Dos de um três jogador. atacantes. De um jogador.
Porque Pra mim, Bright White dos e três. Soteldo vem dando conta. Sim. Ok? Cresce a responsabilidade do Pavon, né? Que é o mais menos contestado Que é o atual. mais contestado e que está devendo muito. É o que tá Pô, tu vai jogar uma responsabilidade. faltando, Tu vai montar faltando. uma estratégia, como disse o Ernst, que tu é dependente de um jogador que convenhamos, gente. É que tem um Só que problema para logo mais. Só que Tem- daí, deixa tem- eu só completar uma questão, tá? Ah. Nessa questão aí dos dois alas e tal, Soteldo e Reinaldo e tal, aí vai ter um cara que, se eu fosse falar antes do jogo, vai tomar o jogo pra si no meio campo, que é o Vila Sante. Com 3 zagueiros, tu precisa do cara que é o volante, o 5 e tal, não sei o quê, que ele seja mais técnico. E o Vila Sante tem essa Cara, técnica mas pra ele- sair com a bola. Não é o aquela Cristaldo, coisa de- não é um armador, mas esse cara pode fazer a diferença Não, eu no vou meio dizer campo assim, do Grêmio eu hoje. vejo o Vila Sante é bom jogador, óbvio. Ele tem marcação, tem desarme, ele tem intensidade, ele pisa na área, como disse o Pedro, mas ele não tem aquela característica de pisar na bola e acalmar, Cadenciar. tocar, cadenciar, Não. fazer o Grêmio ter a bola. Ele não consegue fazer isso. Mas vai ter que ter. Porque difícil. é o cara mais de Por isso, expressão, por isso que se pra tu mim, for pra olhar. mim, se confirmasse a escalação provável trazida pela Michele, a estratégia do Grêmio será: se defende, pega a bola e sai rápido. Tá, vamos Ligação lá. nos pontos, O jogador- velocidade no Pavão e no Soteldo, e na Isso. oportunidade que criar, por isso está o Bright White. Fala, Se Ribeiro. fosse o Cristaldo, o Grêmio teria mais dificuldade para fazer o gol. Guardadas as proporções, vamos fazer um espelho do que aconteceu no último sábado. Vamos lá. Vamos lá. O Bahia também é um time que sabe jogar com a bola, correto? Sim. Sabe? Mais que o Fluminense. Vários mas o bons Fluminense- meio-campistas. Mais que o Fluminense. E o Fluminense, porque mas o Fluminense tem melhor sempre jogador jogou do com a campo. Joga melhor que o Fluminense. Tá, mas o Fluminense sempre jogou com a bola, pelos Gosta da jogadores, bola. gosta e tal. Tá, muito bem. Por que o Grêmio não conseguiu jogar no contra-ataque contra o Bahia? Os pontas Fragilidade. ficaram marcando os Fragilidade laterais dos pontas. adversários. Isto. Os pontas ficaram marcando. E os dois volantes não roubavam a bola de ninguém. Sim. Tá? Perfeito. O que aconteceu? O Diogo Costa ficou, assim Isolado. como contra o Fluminense no primeiro jogo, quando ele entrou, isolado. Completamente isolado. A única bola que o Grêmio conseguiu contra-ataque Corinthians. foi contra o gol do Queiroz, que carregou a bola. O Fernando sabendo, ele carregou a bola e deu para o Nathan Fernandes perder o gol. No segundo tempo, o Grêmio mudou o time e melhorou. Para isso, ele teve que botar mais um meio-campista, né? Tirou os 2 pontas e concentrou o jogo no meio. Aí ficou diferente. Hoje, tá? Se o Grêmio jogar com 3 zagueiros e 2 volantes catadores de bola, quando eu digo catadores não é pejorativo. Não, não, é são característica. são marcadores, tá? Roubadores de bola. O Grêmio corre o sério risco de só viver de ligação direta. Mas é o que eu tô falando. Tá? Vai ser isso. E com o Braithwaite, ele não tem a primeira bola. Terrível isso. E o risco que o Grêmio tem é que o jogo se transforme num muro. Isso! Bate mas é bola, isso. vai e volta. É. Vai e volta, vai e volta. é Tu sabe o que, Vai, que é? vai, Tu vai, sabe o que, vai, que é? vai, Sabe- vai. sabe o que significa essa estratégia? Brilhantemente didatizada pelo Ribeiro, o Grêmio vai sofrer os 90 minutos. Vai. Não, mas Os é que... 90, enquanto dependendo não de uma é que, escapada gente- do Soteldo, dependendo de uma escapada do Pavon, rara escapada do Pavon, e dependendo da bola chegar no Bright White. Não, mas é que a primeira isso bola... aí. eu concordo. Mas é Mas quase olha um só. modelo kamikaze. Não, perfeito, mas é que do jeito que É tu correr os 90 minutos o risco do Fluminense em algum momento fazer o gol. É que do jeito que o Ribeiro tá falando, e tu acha que o predicado é esse mesmo, brilhantemente, né, didatizado aqui, parece que o Grêmio vai jogar bola pelo centro para, né, o Bright White ou Não, receber ele vai jogar ou... na ponta. Na ponta, aqui, ó. Mas Não, a bola é na não é, ponta. não é João Pedro Era e isso que eu ia Reinaldo. dizer. É A João Pedro e bola Reinaldo, é pro João. Soteldo. O jogo é João Pedro e A Reinaldo. bola é né? pro Pavon, Reinaldo, a bola é pro Pavon. João É os lados, Pedro, é os lados. é pro Libera o Pavon, João Pedro. é pros lados. É isso aí. Então eu acho que não vai ser um jogo de Mas primeira aí, bola. mas aí eu vou te dizer o seguinte, O Grêmio já pro viu no Grêmio primeiro não jogo. E é por isso né? que... Só vai se o Diogo Costa jogar. Não, mas O aí que Grêmio- tá. E é por Mas isso é que que esse vai... não vai jogar, e é né? por isso que vai o Bright White, porque tem mais mobilidade. Isso. O Grêmio Isso já aí. viu. não fica preso, não fica lá fixo, mas assim, só Ele já tem uma viu no questão. primeiro jogo que a válvula de escape contra o Fluminense é pelos lados. Não, é pelos lados, eu É concordo. ali Mas que assim, o Grêmio vai eu vou jogar. colocar mais uma vírgula aqui nessa questão dos 3 zagueiros, que é a seguinte. Se o modelo de 3 zagueiros fosse o modelo preferencial do Renato, ok, eu diria para vocês, vai funcionar de alguma forma. Funcionou numa emergência, numa circunstância que ele precisou proteger o seu sistema defensivo. Mas vamos lá, o terceiro zagueiro que pode entrar hoje está longe de ser um terceiro zagueiro confiável. Eu até acho que tem um potencial enorme pela frente. Mas é o Gustavo Martins. E daqui a pouco tu pode colocar um terceiro zagueiro
com o Gustavo Martins, com toda a fragilidade que ele tem, só para respaldar um sistema com 3 zagueiros, eu também acho um risco muito grande. Mas é que a tua eu frase... acho um risco muito grande. Mas é que a tua frase ela tem sentido pelo risco, mas ao mesmo tempo a tua própria frase responde o teu questionamento, que é o seguinte: o Grêmio precisou de 3 zagueiros para estancar um problema que era tomar muitos gols. Tá bom. A única coisa que o Grêmio não precisa fazer hoje é tomar aí gols. Que tá, eu o acho Grêmio que... não precisa marcar gols. Mas para mim, o jogo de hoje, esse jogo não é o jogo dessa cautela exagerada. Sim. Não é esse jogo do medo. O Grêmio já tem medo hoje. O Grêmio pode agredir o Fluminense. Eu não sei se esse é o predicado. Eu acho que tem um jogador que equilibraria a escalação do Grêmio. Tanto com 3 zagueiros, que entraria como segundo volante, quanto na outra formação com os 2 pontas, que aí ele seria um deles, o Edenilson. Gente, só um pouquinho. E eu não sei por que o Edenilson não está inscrito. É um mistério. Eu sei, eu não entendo. O Renato colocou porque ele entendia que era melhor ter o Aravena, que era mais uma opção para o lado, justamente porque havia a chance do Gustavo Nunes ser vendido. Vocês estão esquecendo... Mas eu não concordo. O Edenilson faz falta nesse time. Vocês estão esquecendo um detalhe importantíssimo. O Grêmio já jogou o primeiro jogo e tem o regulamento debaixo do braço. Esse é o risco. Não é. Esse é o risco. Mas o debate... Pedro, Pedro, mas aí eu vou dar a frase do teu treinador para ti. A frase dele depois do jogo, o que ele falou? Temos a vantagem do empate, mas não jogaremos pelo empate. Mas justamente... Porque ele sabe do risco. Beleza. Se ele entra em campo para jogar pelo empate, ele vai chamar o Fluminense. Em algum momento, ele vai tomar o gol do Fluminense. Mas assim, ó, o que eu penso sobre a provável, possível 3 zagueiros, escalação? 2 volantes marcadores, tu tá muito mais próximo de tomar o gol do que agredir o adversário. Desculpa. Não, Tu tá dizendo pro Mano qual é a tua estratégia? Depende. Tu tá dizendo pro Mano? Não, depende. Daqui a pouco o Grêmio consegue construções importantes ali pelas laterais, sem ter que usar de verdade o meio. Claro que um meia vai fazer falta, vai. Só que também eu tendo a concordar um pouquinho com o Ernest. Pô, daqui a pouco o Renato pode surpreender. Daqui a pouco esse provável Grêmio não seja o Grêmio que vai entrar em campo. Mas, diante desse cenário, surpreenderam um Grêmio com 2 zagueiros e o Cristaldo. Mas então... Pode ser. Michele Silva, voltamos ao Rio de Janeiro. Que informações você tem aí em frente à concentração do Grêmio na cidade maravilhosa, Michele? Então, Gamba, vamos falar um pouquinho também sobre mercado de transferências. Afinal, a janela está aberta e o Grêmio, sim, pode perder um ativo do seu elenco. A gente está falando do Gustavinho, a gente já vem noticiando essa situação do Gustavinho há um bom tempo. O Renato falou sobre isso na coletiva do último final de semana e a tendência para hoje é que o Gustavinho ele esteja, sim, no banco de reservas. Mas esse pode ser o último jogo dele com o Grêmio, porque ele deve se transferir para o Brentford da Inglaterra. Inclusive, essa convocação dele para a seleção sub-20 também ajuda nesse sentido. Ele que teria aí no seu histórico a convocação para uma seleção de base. Isso também contribui para que ele vá jogar na Premier League. Então, o Gustavinho deve sim se despedir do Grêmio. Esse negócio está bem avançado. A gente não dá como certo ainda, porque não teve ainda a assinatura de fato. Mas o Gustavinho muito próximo de deixar o Grêmio. Falando mais sobre o mercado de transferências, com a venda do Gustavinho, o Grêmio conseguiria aí cumprir totalmente a sua meta orçamentária de vendas no ano, que é de 90 milhões de reais. O Grêmio já vendeu cerca de 60, então teria aí mais essa venda do Gustavinho para preencher esse restante. O Tricolor ainda acha que deve perder mais um jogador nessa janela de transferências. Nesse sentido, Gustavo Martins, zagueiro que deve ser titular do time gremista para hoje, é um dos principais ativos que tem mais mercado, digamos assim, por parte do Grêmio. E para fechar, quem esteve por aqui ontem e também hoje, eu conversei com ele agora há pouco, foi Celso Rigo, que se tornou aí um dos grandes gremistas, principalmente nos últimos anos, fez parte da vinda do Soares. Eu conversei com ele e perguntei: Celso, tem algum a mais aí para que você esteja na concentração do Grêmio? Tem algum reforço chegando? E ele me falou que não, que ele veio realmente somente apoiar o Grêmio e que ele não participou dessas negociações mais recentes do Tricolor. Bruno Soares, vem pra cá, por gentileza, Bruno Soares. Vamos lá. Vamos lá. Que tu quer Gustavinho, vai ou não vai? A última vez que o Gambit para vir para cá, eu levantei. Pois é, e ele deu uma recuada, eu quase fui. O Gustavo Nunes vai, né? Agora tem uma diferença aí, né? Relacionada a algumas comissões aí dos representantes, vai. Entre Grêmio e o Brentford da Inglaterra não há mais o que discutir. É claro que não é a proposta que o Grêmio queria mais, mas aí está acontecendo uma pressão por parte do atleta e dos seus representantes para ele ser vendido para o futebol europeu, inclusive recusando a proposta que o Grêmio
Grêmio aceitaria do futebol árabe. Eu acho o Gustavo Nunes um jogador interessante, uma espécie de 12º jogador, ainda mais para essa ideia de contra-ataque, de agredir o Fluminense no espaço que vai ser deixado pelo adversário. Ele vai ser muito importante. Agora, isso vai passar por uma conversa Gustavinho que certamente... tá com a cabeça no aí Grêmio? tá. Uma conversa certamente que o Renato já está tendo com ele e terá horas antes do jogo, minutos antes da partida, para que ele esteja focado em ajudar o Grêmio. Imagina a despedida do Gustavinho, gol dele, Grêmio classificado, vai tranquilo para o futebol europeu e o torcedor Mas fica em paz com ele. ele já pediu para não atuar contra o Bahia? Sim. Não estava com a cabeça. Por isso que a para o conversa Que para hoje é me leva determinante. Assim, Tá bom. ó, na boa. Vem cá comigo aqui, ó. Obrigado, Gustavinho. Valeu. Tu abre mão dele, Pedro? Para hoje? Obrigado, Gustavinho. Valeu. Obrigado de verdade, cara. Vai ser feliz na Inglaterra. Valeu de verdade, cara. Valeu. Olha, É que, eu já cara, escutei mas, esse ô, papo Roger, uma vez, mas, hein? ô, Bruno, Eu já vem cá, escutei, vem cá. uma vez eu escutei assim e tu Não, mas concordou peraí. comigo, Gamba. Mas é que Falaram olha aqui, assim, ó, eu o vou- Soteldo tem que ir embora porque fez Eu isso, não fez sou- aquilo. Não eu- abram mão da qualidade. Eu não sou o advogado do Pedro Espinosa, tá? Mas eu entendo ele. Até porque tu trabalharia um bocado se tu fosse. Exatamente. Só te Que digo bom isso. que eu não sou, então, Tu né? trabalharia um bocado. Mas Eu ainda tenho 2 aninhos para entrar, se eu quiser. Isso, E aí mas- tu vai me ajudar. Tá. Mas é que, na verdade, assim, eu entendo o Pedro, porque essa questão dele, né, botar ali o thumbs up, né, e ainda chegar... É o quê? Quê? Thumbs up. O que é isso? É o thumb, né, up. É uma expressão... É de comer isso aí? O que é isso aí? Por exemplo, aqui, ó, thumbs up, 2 thumbs up. Ah, Entendeu? não entendi. É Fala Nasky. assim, Matheus. É Nasky, Dois, mesmo. velho. Dois? É mais um- Mas, É enfim, Nasky. Vamos lá, vamos lá. Nasky. enfim, Segue. eu entendo porque ele não quer abrir mão do Gustavo no jogo. Ele está falando em cima da informação que o Bruno traz. Ele pediu para não jogar. Então, a questão, ele pode ser técnico, ele pode ser importante para o time, ele pode ser importante para o grupo e tudo mais. Mas se o futebol, ele hoje é muito mais mental do que qualquer outra coisa. Se ele não está com a cabeça aqui, ele não vai querer, por exemplo, fazer uma dividida no ataque. Claro que não. Ele não vai querer, por exemplo, daqui a pouco ele tá... tô sentindo uma dorzinha no Interessante. meio do jogo. Claro que não e aí vai. a bola foi esticada e se eu der um Interessante. pique, eu vou estourar e aí eu não vou depois pro futebol da Europa. Então, é preferível dizer pra ele, como o Pedro fez, né? Agradecer, Obrigado tá? por Ribeiro, tudo vamos aí, lá. valeu, Ribeiro, e toca, Ribeiro, vem cá. do que mantê-lo no jogo. Processo empático, tá? Tu é o Renato, eu sou o Gustavinho. Me convence de estar em campo hoje e ajudar o Grêmio. Essa é a conversa. Lá no Maracanã. Porque essa é a conversa que vale. O Renato com o Gustavinho hoje. Ah, não teve cabeça para jogar contra o Bahia. O jogo é hoje. E aí? Gustavinho, o que tu quer para ti da tua carreira? Beleza, eu sei que há sempre risco, mas o risco tu tem até descer da escada. O jogo de hoje é no Maracanã. Toda a imprensa do país, o Dorival tá... Você Não, vai tu pra tá de seleção de sacanagem, base tu tá de e tudo mais. sacanagem. Calma comigo. que é o Renato. Tu tá Calma de que é o sacanagem Renato. comigo. É hora- Mas nem o Gustavinho olharia pro Calma. Renato e diria assim, Calma. o Gustavinho chegaria no Renato. Não, tu tá de sacanagem comigo que eu vou pra Calma. É seleção hora brasileira. de você Pelo amor de Deus. aparecer para o mundo. Todo mundo está olhando esse jogo, Gustavinho. E essa oportunidade é rara, é muito difícil de acontecer. Então, é óbvio que tu vai ficar esperando, mas se eu precisar de ti, cara, Sabe o que é isso aqui? É um bom discurso. Sabe o que é isso aqui? Um bom gestor. É um cara. bom discurso. aí Porque, sim. assim, ó, Isso. Vitrine, Aí Maracanã, sim. Claro. Dorival, Aí sim, seleção. uma Entendeu? opção pro segundo tempo. Não, mas é acho de isso. boa. Não, é E- isso. Peraí, é isso. Talvez o Russo Renato vai pense estar lá, isso isso. mesmo, tá? Desculpa, hein? Para, O Russo vai estar lá no Maracanã. Até porque, olha só, Vai tá. eu acho que essa conversa ela é determinante. É sentido Tá. o Gustavinho e mais do que isso, convencer o Gustavinho, que é o que o Ribeiro fez aqui agora. Cara. Por quê, Pedro? Não tendo o Gustavinho, a gente está falando de uma peça para o segundo tempo, um reserva, as opções são Natan e Aravena, que estão muito mal. Tá. É um jogo decisivo. O Gustavo tem que jogar. Tá, não, mas Ele- eu vou além. O problema tá já em quem começa como titular. Ele tem que... Então, O problema também já No está em quem... Pavon? Então, no Pavon. claro. Então, Ele assim, ó... Eu, tem- eu poderia discutir com vocês aqui abertamente, concordo. dependendo de como tiver a cabeça do Gustavinho,
Para ele começar o jogo. Mas por isso que eu começou o jogo, por isso que eu assim, disse, ó, ele por isso que eu começou o disse, jogo, na 100% tese que focado. o Mas é Ribeiro óbvio, dá. eu tenho certeza que o Gustavinho me entrega muito mais que o Pavão. Na tese que o Ribeiro dá do vou te usar no segundo tempo, aí eu acho que é bem interessante que o Renato poderia falar mesmo pro Gustavo isso. Fez contra o Agora, Bahia. começar o jogo, Não, olha, cara, eu começar tenho não, bem começar não. receoso. Eu tenho um amigo Vamos lá, meu, contra o Bahia aqui, hein? Pera aí, eu tenho um amigo meu, eu tenho um amigão meu chamado Hamilton Figueiredo, que tem uma frase célebre que eu uso nos meus personagens. Cara, o banho do nenê é separado. O banho do nenê, ele é separado. É diferente, entendeu? Ele não quer mais jogar aqui, ele quer ir embora. É aí que tá. Conversa com ele, Pedro. Conversa com ele. Vamos lá, vamos para a nossa central. Deixa eu cumprimentar o Leonardo Sonda, que vai participar do programa agora, né? Falando sobre Internacional, questão física envolvendo o Thiago Maia. Diga lá, meu caro Leonardo Sonda, muito boa tarde. Muito boa tarde, Gamba. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui nos Donos da Bola. O Internacional, que após a partida contra o Atlético Goianiense, teve entrevistas importantes. Além do técnico Roger Machado, Thiago Maia passou na zona mista e falou sobre a preocupação em relação à questão física e das mudanças que aconteceram da preparação com o técnico Eduardo Cudê e agora com o técnico Roger Machado. É basicamente isso, né? A gente vinha tendo muita lesão por não estar fazendo algumas coisas que no esporte tem que fazer, a questão da força física, academia, essas coisas. E como você falou, o Paixão é um cara bastante experiente, que quando ele chegou, a primeira coisa que ele fez, vamos voltar a fazer academia, vamos fazer força, né? E, cara, fisicamente a gente está recuperando nossa força física, né? Obviamente a gente está um pouco atrás de muitos clubes, muitos times, mas aos poucos o treinamento vai ter a semana toda, mais uma semana cheia para a gente estar treinando e voltando à força física. E, cara, é um pouco difícil porque correr atrás de resultado, correr atrás disso que normalmente se faz na pré-temporada, né? Mas espero que a gente possa estar voltando a conquistar a vitória, que é o que importa para o torcedor colorado. Muito bem. O problema do Inter é físico, senhor Alexandre Ernest? Antes de tudo, muito bom aquele canal ali, Tu né? viu? Da VDG. imagem. VDG, Vozes Isso. do Gigante. Dá pra seguir lá no YouTube lá. Cara, eu fui... Claro, quando a gente ouve uma declaração como essa do Thiago Maia, a gente questiona trabalhos, né? A gente questiona o trabalho do Cudê, a gente questiona o trabalho da comissão técnica como um todo, da gestão do Inter, inclusive de vestiário, né? Porque se estava faltando trabalho físico, por exemplo, a gestão ela também tem de chegar no profissional que ela contratou e dizer o seguinte: vai lá e faz uma academia, vai lá e faz um trabalhinho de força, isso e aquilo. Só que daí eu, como, né, o repórter pelo menos tem de fazer, fui atrás de algumas informações do vestiário para a gente tentar explicar essa questão do Thiago Maia. Existia, sim, uma defasagem de força no trabalho do Cudê. Defasagem de força de academia, como diz o Thiago, só que está ligado diretamente ao estilo de jogo dele. Perfeito. A metodologia Perfeito. de jogo. Por exemplo, ele joga em velocidade, intensidade, com controle de bola e o abafa do adversário. Pelo menos tentava, né? Em 2023 ele fez bastante. Em 2024 estava devendo muito, inclusive Eduardo Cudê. Este jogo, ele não pode ter a perna forte, ele não pode ter a perna pesada, ele não pode ter o jogador com estafa de academia, de trabalho de força. É um trabalho de muito mais de intensidade. O trabalho do Roger não, é um trabalho apoiado, é um trabalho de força, é um trabalho de combate no meio campo. O trabalho do time do Roger, a metodologia de trabalho do Roger pede esse tipo de trabalho de força. Ou seja, o Cudê, que fique bem claro, pelo menos é a minha leitura, tá? O Cudê não negligenciava isso. O Gamba. Isso era uma estratégia. Ou seja, para o modelo de jogo dele, era importante que não se reforçasse a questão muscular, da academia, do grupo e tudo mais. E antes que daqui a pouco o pessoal que está nos assistindo, né, ou em casa ou no YouTube e tal, ache que tá passando pano para o Cudê. Já escreveram isso. Eu tenho certeza que sim. Passador de pano. Primeiro de tudo, deixa eu só falar, completar uma questão. Existia trabalho na academia a ponto de o próprio perfil do Inter nas redes sociais postar foto dos jogadores da academia. Só que era um trabalho com peso mais brando. Para o estilo de jogo dele. Justamente para o estilo de jogo que eu estou falando. Esse é o primeiro ponto. Sim, jogador de futebol, o segundo ponto. Jogador de futebol não é Não, e eu vou te dizer mais. Jogador de futebol Eu vou te dizer mais. Eu vou te dizer mais. cara. Tá, no caso do Ernest, tá? Vamos lá. Ele foi buscar as informações com quem faz parte da gestão, ok? Foi lá- Atual. Isso, é isso que eu quero dizer. Esse era o segundo ponto que eu ia levantar. Porque o que seria conveniente ali? Tu viu só
só o gringo aí, ó, o argentino, exato. nem na academia levava os caras. Exato, Não, exato. não. Então, por Era isso um que eu tô... estilo de jogo. Por isso que eu tô dizendo que a questão do repórter ela é importante, né? Porque assim, na declaração do Thiago Maia parece negligência. Não tem contexto. Não tem contexto. Acho que o repórter tem de ir lá e buscar o contexto. É isso aí. Eu acho que ele, Thiago Maia, poderia ter explicado para não gerar toda essa história que gerou, mas muito bem explicado. Ele nem agora pelo entendeu, Ed. na verdade não é que ele não entendeu, Pode ser. mas ele nem sabia, ele não entendeu a repercussão que daria. O Grêmio, Mas aí- o Grêmio uma vez trouxe do Figueirense um jogador chamado Marquinhos Pedroso, que botava 50 no supino de cada lado na academia do Grêmio. Aí quando tinha que correr 10 metros no campo, morria. Não conseguia. Cara, Não, mas não assim, é ó, isso, olha só, cara, não uma é coisa isso. importante, olha só, agora essa história, né, acabou circulando, o Ernest está explicando bem e isso é muito importante. Antes era o treinador que não estava conseguindo fazer o time render. Eu chegaria nesse Antes ponto. o treinador tinha dificuldades com o elenco, o Magrão. Então, assim, a gente levanta muitas Perfeito, coisas Bruno. dentro do Inter e a gente não está responsabilizando o grupo de jogadores. E aí eu não estou generalizando, acho que nem podemos fazer isso. Mas eu acho que precisa alguém dentro do Inter que seja bom gestor, e eu não sei se essa pessoa existe hoje, para identificar os problemas do vestiário. Porque me parece muito claro que no Inter hoje falta comando. É que esse Falta teu ponto... comando. É problema físico. Parece que os jogadores estão desanimados, não estão afim. Muitos pediram para sair, o Maurício pediu para sair, o Gumalo saiu, o Bustos, Arangues. Tá todo mundo querendo ir embora, o Alário pediu para ir pro River Plate. O Internacional precisa de comando. Desanimados e o quê, Ribeiro? Infelizes. É isso aí. É que eu vou te dizer, tá? Esse teu ponto que tu levanta, ele é interessante, né? Porque o Inter, ele parece meio cíclico, né? Tu vê... Sim, é sempre eliminado, não ganha título, sempre assim, exatamente. Pois é, o Corinthians mandou um abraço. Vai. Principalmente assim, ó, o Mano Menezes, tá? O Mano Menezes, quando era o treinador do Inter também, o time tinha um problema físico, demitiram o preparador. Aí o Mano vai numa coletiva e demite o executivo, basicamente, numa coletiva, né? Depois do Grenal. Pós-Grenal. O William Thomas vai embora. loucura. A mesma coisa acontecendo agora. Demitiu o treinador, demitiu o Magrão, que é o diretor esportivo, agora tá tentando achar um bode expiatório em cima do preparador físico e o ciclo continua. Só que uma questão incoincidente, em comum dos dois... Jogadores. Então, vem pra cá, Alexandre. Passa jogadores o recado são aqui, por jogadores, gentileza. é isso aí. Passa o teu recado aqui pra massa, por gentileza. Mas é desânimo e o quê, Ribeiro Neto? Infelizes. Preste atenção nisso, tá? Isso aqui é psicologia, tá? É aquilo que não é colocado pra fora. É o detalhe do vestiário, além. E outra coisa, não Aquilo tem que não é colocado pra Não tem Porque atraso de salário. O deles está sempre garantido. Pingando né? direitinho, A né? infelicidade é do ambiente. O próprio Thiago Maia falou sobre isso. Qual é a que oportunidade, senhor Alexandre Ernest? não havia atraso de salários, por exemplo. Reta final do Donos, em seguida tem Alexandre Mota com Boa Tarde RS. Hora de colocar na tela para vocês o resultado final da nossa enquete. Eu tenho um palpite, tá? O torcedor vai optar pela saída do Pavon. Não, Cristaldo. 3 zagueiros sem Cristaldo, 41%. 3 zagueiros sem Pavon, 14%. 3 zagueiros sem Bright White, 12%. 2 zagueiros, 33%. Então, maioria sem Cristaldo, 3 zagueiros. Segunda opção, 2 zagueiros. Eu tô naquela ali, ó, 33%. Tô surpreso. Eu tô naquela ali, ó, 33%. Eu achei que daria Pavon também. Eu também achei. Achei que daria Pavon. Ou seja, Ribeiro Neto, Cristaldo está em baixa. Não é pelo Cristaldo, é pelo Monsalve. Pode que ser é o que também. a torcida quer. Bela leitura.